Acho que foi. Boa noite, pessoal da Confraria do Vital, a todas as pessoas que nos ouvem. Estamos recebendo hoje um convidado muito especial, que é Eduardo Alencar. E aí eu vou pedir para Eduardo se apresentar um pouco para a gente falar sobre quais são as repercussões, qual o entendimento dele sobre o futuro agora, desse período pós-pandemia, e assim a gente poder esclarecer um pouco algumas questões, sanar outras. Eu queria conversar um pouco, pedir primeiro, Eduardo, que você se apresente. Na verdade, agradecer você ter aceito o convite, foi excelente. É muito bom tê-lo conosco, né? Se você puder se apresentar. Bom, tá bom. Bom, Jamila, é um prazer estar aqui. Enfim, a gente sempre está disposto a debater temas que são de relevância e tal para o público da Confraria, que é também o meu público. Então, eu me chamo Eduardo Marcos Alencar, enfim, eu sou sociólogo, sou doutor em sociologia pelo UFPE, e a minha especialidade, mais além de análise política, se refere à criminalidade, violência e segurança pública, certo? Então, esse debate aqui é um debate por natureza extenso, né? Quais são os impactos da pandemia na sociedade, então isso envolve diversos setores. Como eu tenho acompanhado um pouco mais esse processo, eu posso dar opinião sobre alguns casos, mas é claro que aqui ninguém é especialista em pandemia com efeitos globais, né? Essa especialidade, graças a Deus, ainda não existe. Esperamos que ela continue não existindo, certo? Sim. Mas o fato é que a gente está se deparando com mudanças, algumas que são reais, outras que são, digamos assim, prometidas para ver se elas geram o efeito pretendido. Mas o fato é que é uma situação ímpar mesmo na nossa história recente e vale a pena a gente discutir ela sobre diversos aspectos. Mas é isso. Quem estiver interessado mais no meu trabalho, tem um livro publicado pela Record, chama De Que é o Comando, o Desafio de Governar uma Prisão no Brasil, um livro sobre prisão e facção, que é um tema também que eu costumo debater, mas é isso. Hoje a gente vai falar sobre digamos, sociedade de uma maneira mais geral. Excelente indicação do livro, viu? Vamos lá. Primeiro, como você bem colocou, né? É algo novo para todos nós. Acho que a gente, assim, de forma global, acho que é a primeira vez que uma pandemia surge para causar esse efeito no mundo inteiro. Então, todo mundo está entendendo ainda, os médicos ainda estão entendendo o vírus, a gente ainda está entendendo o que é que está acontecendo ao redor, muita informação, desinformação, a gente não sabe muito como agir, né, diante de tudo isso. Como você tem percebido, Eduardo, os impactos que isso tem causado, assim, os impactos psicossociais mesmo, como você tem observado isso nesse período de pandemia e como você pensa nisso logo após a pandemia, se tem já alguma forma da gente colocar algo nesse sentido, né? A gente sabe que é difícil porque é a primeira vez que todos nós passamos por isso. Mas se você tem alguma perspectiva, né, de como as coisas vão ficar. Bom, é uma coisa interessante quando a gente considera histórias sobre pandemia, porque a última que a gente tem notícia, digamos assim, que teve um impacto global, foi a gripe espanhola. Só que a gripe espanhola ela aconteceu no final da Primeira Guerra e, digamos assim, foi uma devastação tremenda, já sabe que foi uma devastação tremenda, mas ao seu efeito foi logo emendado da Segunda Guerra, o que de certa forma quer dizer que é como se fosse para aquele momento histórico, para aquelas pessoas que sofreram aquilo, era uma espécie de entreatos de dois eventos que tinham, digamos assim, impacto global tremendo, em que a gripe acaba sendo uma coisa que a gente cita, né? Porque quando a gente vai estudar história no colégio ou ler livro de história sobre esses eventos, o cara fala, teve a gripe espanhola, que foi um negócio que matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. Mas como ele não é uma guerra, como é um evento de saúde, não é uma guerra, ele está inserido lá no meio de dois processos históricos tremendos e a gente não tem muita, digamos assim, notícia sobre como esse evento em específico alterou a vida das pessoas e a cabeça das pessoas da época. Por quê? Porque muito provavelmente a vida das pessoas e a cabeça das pessoas foi alterada muito mais pelas guerras mundiais. Né? Antes disso, os eventos de epidemia, de peste, eram muito remotos e muito anteriores e também eles aconteceram, é importante ter em vista isso, em sociedades pouco modernas, né? Então, assim, a humanidade sempre conviveu com doenças, ela sempre conviveu com doenças letais, com peste, com diversas desgraças que muito piores do que essa que a gente está convivendo, mas ela conviveu com isso num contexto de domínio do pensamento ou de uma moral religiosa,
de instituições religiosas, uma visão, seja no Ocidente, seja no Oriente, que era mais saudável em relação à finitude da vida, aos riscos, a forma como as pessoas devem lidar com a morte, com a doença, com o sofrimento. E, com certeza, digamos assim, isso não marcou demais no sentido psíquico e geracional essas pessoas, porque elas já estavam, digamos assim, inseridas num contexto em que a vida era precária, certo? A vida era muito breve, né? Seja na Idade Média. Bem mais difícil, né, do que hoje em dia, né, Eduardo? Exatamente, Idade Média, Renascimento, depois disso mesmo, muitos séculos depois, até o século XIX mesmo, sobreviver era uma tarefa que não era fácil, certo? Então, as pessoas que chegavam acima de 60 anos não era, digamos assim, regra dentro de nenhuma sociedade dessa, certo? Então, a medicina, você não tinha... a farmacêutica não estava tão bem desenvolvida, a medicina também era muito precária, a alimentação também não era plenamente acessível para todo mundo, certo? Então é uma coisa que a nossa sociedade desenvolve, assim, foi pega, pode-se dizer que ela foi pega numa situação inusitada, por quê? Porque é uma sociedade moderna ou pós-moderna, dependendo do contexto que se quiser usar da palavra, para mim tanto faz aqui essa situação, mas o ponto é que é uma sociedade muito laicizada, certo? Assim, as próprias religiões, hoje, mesmo as pessoas que têm religião, elas também se estabelecem muitas vezes com uma relação diferente do que se estabelecia nessas outras sociedades. Então, por exemplo, o próprio fato de pessoas religiosas dizerem porque a minha crença, a minha ideologia, isso já é, digamos assim, uma demarcação de posição, que é como se você reconhecesse um mundo em que o religioso não é mais o fator predominante e, digamos assim, a visão religiosa não é mais a descrição da realidade. Ela é uma crença, certo? Que é, digamos assim, cada vez mais subjetiva, cada vez mais pessoal, cada vez mais moldada aos nossos próprios desejos, né? Diga-se de passagem. Por mais que pessoas religiosas tenham, digamos assim, parâmetros morais mais claros do que pessoas não religiosas, muitas vezes o fato é que o que a gente entende hoje por religião, ou que o grosso das pessoas hoje tem por uma vivência religiosa, é muito diferente do que era numa época em que, digamos assim, religião não era uma questão de opinião, certo? Então, um catolicismo medieval, você não tinha lá um negócio esse debate começa a nascer um pouco com as colonizações, 1500, o período quando a humanidade começa a ver outros povos, outras crenças e tal, quebra um pouco aquele consenso católico estabelecido, mas mesmo assim havia muito uma visão do catolicismo, por exemplo, como uma religião que se referia à realidade, certo? Como a religação do ser humano com Deus, ou digamos assim, instrumento para a ligação do ser humano com Deus, e nada disso posto num contexto identitário, do tipo, isso aqui é minha opinião, minhas crenças, etc. E tal. Nem essa palavra é muito utilizada, né? Quando a gente vai lá pegar a Suma Teológica de São Tomás, você não vai ver a palavra crença muito utilizada. Porque um católico nunca deveria dizer, por exemplo, porque eu tenho minha crença, porque minha crença é religiosa. Não é tua crença religiosa. Ou aquilo é verdade ou não é verdade, certo? Se você acha que é a sua crença, então é como se fosse a sua verdade. Então, independentemente do debate aqui, digamos, religioso, o fato é que essa pandemia pegou, digamos assim, uma sociedade que é globalmente laicizada, certo? Ela é extremamente laicizada. O que significa... Laicizado não significa dizer que é ateia, certo? Apesar que uma boa parte dela de fato. Mas laicizada significa dizer que todo o resto da vida, que não o âmbito religioso, que acaba não englobando, na maioria dos casos, toda a orientação para a vida, ela é tomada por outros parâmetros, por parâmetros próprios à lógica de cada campo, né? A pessoa tem uma vida econômica, tem uma vida social, tem uma vida, digamos assim, uma vida no âmbito do direito, da justiça, das regras morais, da política, e tem a vida religiosa, né? Como se cada uma dessas vidas fosse, digamos assim, organizada por regras e lógicas de funcionamento que não se misturam, né? Então, por exemplo, o cara vai para a política e aí, como ele mesmo dizendo que é religioso, ele acha que na política ele está plenamente autorizado a mentir, a trair, a roubar, a fazer sacanagem, porque aquilo seria próprio do âmbito da política e não haveria, digamos, possibilidade de misturar as coisas, porque a religião dele está em outro âmbito, está no âmbito de uma subjetividade, de uma espiritualidade própria, como você falou aí, né? Que no final das contas acaba tudo sendo uma espécie de nova era, né? Então, mesmo as pessoas que não querem ver assim, muitas vezes acabam
tendo esse tipo de vivência espiritual, certo? Que não quer dizer todo mundo, óbvio, tem pessoas que não são contaminadas por isso, mas digamos assim que essa não é a regra geral em termos de sociedade. Em parte também, isso eu acho que se reflete, para falar aspecto, digamos, psicossocial da doença, é o seguinte, essencialmente é o seguinte, a gente tem gerações de pessoas que não sabem lidar bem com o sofrimento, com a privação e com a morte. São essas três coisas que uma pandemia lembra a gente. Por mais que essa pandemia possa não ter sido a peste negra, ou possa não ter sido a gripe espanhola, ela mata muita gente, certo? Matou muita gente nos Estados Unidos, matou muita gente aqui no Brasil. Não me interesso por revisões de cálculo, se vai, no final das contas, ver que é 35 mil, 40 mil, que os 70 mil é 100 mil. Não me interessa. O que interessa é que ela matou muita gente e que ela continua matando gente, certo? Qualquer pessoa que tenha frequentado e trabalhado nas emergências viu que tem pessoas morrendo. E me parece indiscutível e ponto passivo, independentemente da discussão sobre, digamos assim, sobre a gravidade do problema, certo? E esse problema pelo fato dele ter sido transmitido em tempo real também, né? Porque é uma sociedade toda interconectada, então as notícias chegavam em tempo real, as pessoas estavam trancadas em casa, estavam vendo televisão o tempo todo, então as pessoas estão sendo há 3 meses bombardeadas por mensagens de pânico que remetem elas ao problema da morte, do sofrimento e da privação o tempo inteiro. Seja a morte e sofrimento evidente, né? Mas seja a privação causada pela falta de contato físico, pela falta de liberdade, seja a privação causada por efeitos, externalidades do combate à doença ou do que se convencionou chamar de alternativas para combate à doença, né? Isolamento social, que vai dar interrupção na atividade econômica, vai dar em crise, vai dar em desemprego para muita gente. Então, tá muita gente tendo que conviver com isso que não tinha que conviver, certo? Tem toda uma, digamos assim, uma camada da sociedade, por exemplo, no caso do Brasil, que eu acho que ela pouco vai ser afetada por isso, porque já era gente que vivia, digamos assim, num panorama ou numa exposição brutal, por exemplo, a violência e insegurança cotidiana, em que a vida vale pouco, né? Então, para um cara que mora numa favela carioca, por exemplo, sabe, que vai convivendo lá o tempo todo com comando vermelho, tiroteio, gente morta todo dia na rua, e tá aquela instabilidade absurda, aquela insegurança absurda, eu duvido que essa pandemia tenha sido de um impacto brutal e existencial tremendo e psíquico tremendo para ele. Talvez tenha tido um impacto muito forte na privação material, mas ele muitas vezes já vive com um contexto de privação material muito forte, então ele está acostumado muitas vezes a perder tudo, você quer construir tudo do nada e tal. Essa fatia talvez tenha sido menos afetada. Agora, uma fatia, principalmente classe média, classe alta, principalmente as pessoas que estão mais bem posicionadas, elas foram evidentemente afetadas, certo? Então, eu acho que alguns efeitos, e é bom a gente lembrar, eram pessoas, no mais das vezes, que foram educadas pelas redes sociais, né? A gente tem toda uma geração educada pela rede social, ou seja, toda uma geração acostumada à instantaneidade das mensagens, eram pessoas ou com espiritualidade muito fraca ou mesmo sem espiritualidade nenhuma, certo? Pessoas muito hedonistas e com a mentalidade muito arraigada no presente, certo? Então, o que é que elas tiveram, de repente, o impacto? Um pânico, medo da morte presente, certo? Uma busca desesperada por controle, por alternativas de controle absoluto que pudessem salvar elas, tanto da morte quanto do sofrimento causado pela doença, quanto da privação também, provocada pelas medidas de isolamento social, etc., como a gente falou, certo? Então, são pessoas que estão se mostrando, assim, desesperadamente dispostas a ser de liberdades fundamentais e que a gente não pode dizer que isso não vai ficar, assim, não vai ficar do tipo, se você cedeu aqui, pode ser que você ceda mais na frente sim, que você ceda para sempre, certo? Porque você cedeu, você já se mostrou isso, que você é muito pouco arraigado nessas liberdades, certo? E a gente pode também pensar que essa geração já estava muito submetida a problemas que eram próprios desse modo de vida dela. Então, a gente já estava vivendo problemas sociais provocados por depressão, histeria, síndrome do pânico, coisas que eram próprias mesmo dessa geração da instantaneidade. Dessa geração que fica o tempo todo submetida à rede social, o tempo todo submetida ao like, ao dislike, né? Aprovação, à reprovação. Então, tem um artigo que eu traduzi para um site chamado Proveitos Honestos, site que a gente não atualizou mais não, mas ele ainda está lá como registro, mas eu acho que o smartphone destruiu uma geração. Uma estudiosa que estuda efeitos psicológicos de geração, e ela vai estudar o efeito smartphone
para pessoas que hoje estão com 15, 16, 17 anos. E ela já disse que essas pessoas, e a geração da gente também, que tem entre 30 e 35 anos, já foi um pouco afetada, com certeza, mas ela disse que essas pessoas que pegaram lá o lançamento, no começo da juventude, o lançamento do smartphone, do iPhone nos Estados Unidos, elas já tinham um comportamento diferente da geração anterior. Então, elas eram pessoas que saíam menos, elas faziam menos sexo, elas também morriam menos de violência, porque elas se expunham menos ao risco. Elas dirigiam mais tarde, saíam da casa dos pais bem mais tarde, certo? E eram muito mais frágeis emocionalmente. Então, você imagina que a pandemia pegou essas pessoas flagrantemente, entendeu? É como se elas tivessem pego pessoas que já estavam, digamos assim, já eram, de certa forma, cristalzinhos, em muitos aspectos, certo? E despedaçou vários deles, certo? Essas pessoas, ao mesmo tempo, também eram pessoas que tinham uma inteligência para a tecnologia muito mais bem desenvolvida, uma capacidade de criatividade em determinados aspectos da sociedade muito forte, né, de comunicação muito forte nas redes sociais, mas o fato é que pegou todo mundo e pegou uma geração muito fragilizada, pessoas muito fragilizadas, certo? E meio atirou elas contra a parede, certo? Quais são os efeitos possíveis disso? Há diversos efeitos possíveis. A gente pode ver dialeticamente, talvez, a possibilidade de efeitos positivos, digamos assim, de que mais pessoas vão ter contato com a morte e que o contato com a morte e sempre vai ser uma das portas de entrada da fé, certo? Sempre vai ser isso. Então, é uma das experiências fundamentais do ser humano, que faz o ser humano procurar a fé, procurar a verdade da fé, é o sofrimento e a morte. Pode ser que pessoas tenham se submetido a isso e tenham medo da morte e reajam positivamente a isso. Então, a gente pode ver, talvez, mais conversões nesse sentido daqui para frente, né? Ou a gente também pode ver as pessoas se convertendo mais a religiões civis, ou seja, as pessoas procurando mais o Estado, mais os controles, como forma de, por favor, preserve minha vida, preserve meu emprego, me preserve do sofrimento, me salve, que eu confio nas autoridades sanitárias para isso, certo? Então, eu acho que entre esses efeitos a gente poderia pensar nisso aí. Agora, claro, isso vai ter impacto em diversas outras esferas e também vai ser reforçado por outras mudanças em outras áreas que a gente pode falar aqui também. Sim, Eduardo, uma coisa que eu observei bastante foram alguns extremos, né? Por exemplo, eu observei pessoas aqui, numa comunidade próxima aqui à minha casa, mesmo no meio do lockdown, né? Andando sem máscara, andando sem... Primeiro que isso não é natural nosso, né? Então, várias vezes eu cheguei na porta de casa, cheguei na esquina de casa e lembrei, eita, a máscara. Aí eu disse, eu não vou me punir, porque isso não é natural para nós. Então, cada vez mais que eu me surpreender, isso é bom, porque isso não é natural, isso não vai ser assim incorporado, não vai ser para o resto da vida, foi agora, é durante alguns meses, enfim. Mas o que eu observava era isso, e aí eu observava algumas pessoas ao redor falando, né, mas tá sem máscara, e aí eu pensava, essas pessoas estão acostumadas, às vezes, a morar em um local, como você mesmo colocou, que não tem saneamento básico, que estão ali sujeitas à criminalidade de uma forma geral, de forma mais intensa, né? Muitas vezes eu vi muito adolescente, né? Os adolescentes, eu trabalhei com adolescente infrator durante um tempo, então eu percebia muito esse ímpeto de viver o agora no adolescente e não se importar muito, né, com o amanhã, e não se importar muito porque eles sabiam que a qualquer momento poderiam morrer. Aí eu dizia, as pessoas estão acostumadas a viver com isso, o que é um vírus, na verdade, para eles entenderem, né, talvez a gravidade disso. E de outra forma, eu percebia pessoas histéricas, de fato, com isso, né? Quando a gente observa, eu vi algumas notícias que me deixaram bastante impactadas, que foi, por exemplo, retirarem à força senhoras de dentro do ônibus porque não estavam utilizando máscaras, assim, chegando realmente a agredir fisicamente. Então, a própria questão também de boa parte da população que está acostumada a certo conforto, né? Na classe média, classe alta, né? Enfim, as pessoas estavam acostumadas a certo conforto, se verem aí, né? Na verdade, sem poder sair de casa, com coisas que muitas vezes nós dávamos valor, mas se você for pensar bem, coisas totalmente supérfluas e que aí você vê o essencial, você começa a observar o essencial, né? O cuidado com a família, o nosso ganha-pão, tudo aquilo que a gente realmente, nossas bases na nossa vida, se tornando cada vez mais, e assim acho que poderíamos ver, se tornando cada vez mais essenciais, visivelmente, né?
Mas tem outra questão também que eu queria colocar com você, Eduardo. Você que percebe alguma repercussão política, você acha que já está sendo utilizada a pandemia para interferir politicamente, para interferir no resultado de eleições? Como você observa isso? Bom, vamos lá. É interessante porque um evento como esse, ele tem, digamos assim, qualquer evento histórico marcante, ele deve ser visto encaixado num contexto, ou deve ser analisado dialeticamente, no sentido de que nunca é um resultado só. E a gente nunca pode apontar para uma tendência só. Como aqui a gente falou, a gente tem uma disseminação da histeria, mas a gente também pode ter uma disseminação de sentimento religioso entre muitas pessoas, entendeu? Digamos assim, as duas potências estão na mesma realidade, estão como resultados do mesmo evento. Como na Segunda Guerra também, na Primeira Guerra também, entendeu? Se havia a possibilidade das duas coisas, as pessoas teriam uma vivência mais existencial, mais profunda, ou as pessoas se aniquilarem, né? Então essa histeria que você falou, ela continua. Ela continua porque tem gente que só quer sair de casa quando sair a vacina, né? Tá desesperado, só quer sair de casa quando sair a vacina. Ou seja, o cara tá, no final das contas, ele tá se borrando de medo, tá morrendo de medo de morrer, vai continuar morrendo de medo de morrer, até que venha alguma autoridade e diga para ele, não, meu filho, agora você não vai morrer. E pode ser que ele depois comece a voltar ao normal, mas é muito possível que a psique dele fique fragilizada para sempre. Porque qualquer isolamento social, né, que é isso que é interessante que você falou, isso não é o normal. Então, assim, apesar de que a humanidade ela teve períodos de isolamento, então, digamos assim, é normal que a humanidade se tranque diante de doenças. Né? Isso também que é uma coisa que muitos conservadores erraram quando pensavam assim, não, mas isso é absolutamente anormal. Não, aconteceu cidades fechadas na gripe espanhola, nas pestes, por exemplo, uma coisa muito interessante é que nas pestes medievais, por exemplo, já há registro de casos em cidades italianas que os comerciantes acabaram sendo culpados pela peste naquela cidade. Por quê? Porque subornaram o Conselho Municipal para o Conselho Municipal não fechar as portas da cidade na época que tinha uma cidade vizinha com peste. Uhum. Então, cidades que se fechavam, muitas vezes, sobreviviam e prosperavam, certo? Mas se fechar não significa necessariamente fechar todo mundo em suas casas. Se fechar significa fechar fronteiras. Esse era um comportamento muito mais natural do ser humano. Ainda é, diante de risco que você se feche e fecha fronteiras. Eu acho particularmente que esse foram o erro da maior parte das nações nessa crise. Então, você simplesmente pensar em lockdown antes e não, fecha a fronteira imediato e avalia as situações, certo? Inclusive do Brasil. Demora demais para se tomar essas decisões. Fecha tudo, fecha conexões entre os estados, conexões, então fecha e espera para tomar a decisão. Né? 1 semana, 2 semanas, vai só fazendo trânsito de coisas essenciais e vai controlando para você ver, detecta quantas pessoas estão doentes, ver realmente qual é o nível de expansão do bicho, ver qual é o problema, e aí é uma reação instintiva, que é por causa disso que o cara que tem uma postura muito razoável, que é o Nassim Taleb, né? Do antifragilidade, ele foi um dos primeiros a falar isso. Ele fala, cara, é instintivo. Algumas coisas aí são instintivas e a gente deveria respeitar alguns instintos humanos. Mas você passar 2 anos dentro de casa não é instintivo, certo? Sim. Você passar 1 ano e meio dentro de casa sozinho, sem ver ninguém, é muito possível que aquilo tenha um efeito sobre a degradação da tua psique, dos teus relacionamentos humanos, que ele não volta mais ao normal. Se você passar 1 ano e meio sem visitar sua mãe, a sua relação com sua mãe vai estar degradada, necessariamente, certo? 1 ano e meio sem visitar seus amigos, vários deles vão simplesmente, as amizades vão se desfazer. Né? Então, as pessoas precisam de contato físico. Você passar 1 ano e meio com medo de morrer, meu amigo, pensando que vai morrer toda hora, dar uma tosse, entendeu? Você dificilmente vai estar com a cabeça no lugar. Ou você vai se converter e vai ver aquilo como, digamos assim, algo natural do ser humano, que você vai ter que conviver com isso. Porque, digamos assim, imagine que o coronavírus se prove que ele é uma desgraça de uma doença que não tem cura e que a imunidade não passa. Entendeu? A gente tinha que trabalhar com esses cenários, digamos assim, cenários que o próprio Taleb diz, são caudas longas na avaliação de risco. Eles são possibilidade remota de acontecer, mas se acontecer, o efeito deles se prolonga no tempo e é devastador por várias situações. Então, imagina um cenário que uma pandemia que o vírus mutante que a humanidade não consegue curar e que vai mesmo matar milhares de pessoas todos os anos. Se você for fechar todos os anos, você vai voltar para a Idade da Pedra, certo? Você vai ter que aprender a conviver, digamos, de maneira responsável e transcendente e religiosamente correta com aquela situação, certo? Eu acho que não vai caminhar para isso, mas se fosse se estender por muito mais tempo,
certo? Tem 3, 4, 5 anos, é natural um bocado de gente começar a pensar assim, enquanto outros iam simplesmente enlouquecer, certo? Agora, então, pensando dialeticamente, você vê movimentos interessantes, né? Por um lado, que a gente pode dizer como positivo é o seguinte: a ideia de sociedade global, ela para muita gente, ela implodiu. Por mais paradoxal que possa parecer, porque você diz, não, mas a OMS mandando e tal. Sim, mas é o seguinte: quem é que daqui para frente vai confiar em ordens de fechamento de fronteira, vai confiar ordem de fechamento de fronteira à OMS, entendeu? Quem é que daqui para frente vai esperar que as organizações internacionais deem uma diretriz na hora de fechar suas fronteiras ou simplesmente controlar a entrada e saída dela de maneira rigorosa, muito mais rigorosa do que estava sendo, por simplesmente razões sanitárias, entendeu? De repente, as razões sanitárias voltaram digamos assim, a poder figurar entre, digamos assim, seja a justificativa real, seja a simples desculpa, para que países digam, não, aqui vocês não entram. Aqui determinado povo não entra, aqui determinadas pessoas não entram, e aqui as pessoas não podem morar, ou só os nacionais vão viver, vão prosperar, e acabou. Por quê? Porque a gente não vai confiar em circulação de doença, certo? Que a pessoa pode trazer de outro país, etc. e tal. Então, de repente, toda aquela discussão sobre migração morreu, né? É porque a imigração, porque os refugiados e tal, essa discussão morreu. Os países da Europa vão se fechar mesmo, muito provavelmente, e acabou-se. Você não pode entrar por quê? Porque o teu país não tem nem saúde pública. Acabou-se, pronto. Não confio. Sei lá o que tu vai trazer. Se tu vai comer um morcego, vai vir pra cá com alguma doença nova. Entendeu? Então, muito provavelmente, digamos assim, deve dar um novo vigor ao nacionalismo, por outro lado. Por outro lado, também, organizações internacionais como a OMS tiveram um reforço muito grande dos grandes grupos de mídia, foram muito aparadas por determinados países na Europa, e um dos maiores exemplos também é o caso da China, né? E elas podem, digamos assim, começar a implicar em efeitos políticos sobre essas nações, que é o que a gente chama de globalismo, né? As pessoas ouvem globalismo e acham que a gente está falando de globalização, mas não entendem que globalismo é exatamente o fenômeno que é provocado por elites políticas internacionais metidas em organismos internacionais que tem um efeito real sobre a vida do cidadão, que não tem nenhuma possibilidade de controlar aquilo, como ele tem uma possibilidade de controlar o seu presidente que é eleito, certo? Então, por exemplo, o que é que está se levantando agora na mídia, porque nada mais deu certo, né, para derrubar o presidente, mas agora estão levantando sobre a possibilidade de que ele tem que ser condenado em tribunais internacionais, né? Vai que ele é condenado do cacete, já estão querendo que seja, certo? Como a possibilidade de quê? O que é que significaria isso? Significaria a justiça, né, recorrendo a um organismo internacional que tem um valor meramente simbólico, pode ser útil em alguns casos, mas é um valor simbólico. Mas aí a justiça local pode pegar aquilo e dizer, como está condenado internacionalmente, eu também quero condenar nacionalmente aqui também. Então, a ideia seria fazer exatamente o contrário. Você, pelo menos na época que eu estudei nessa parte de direito internacional público, né? Primeiro você pensava, na verdade, na justiça nacional. E esgotar subsidiariamente, após esgotar a instância nacional, é que você buscaria, em alguns casos, isso. A instância na verdade, você quer fazer o contrário, né? Como é o caso que o pessoal está fazendo lá do Emerson Grigoletti, lá da maior ação do mundo, né? Que é a questão de que o STF está em processos ilegais, né? Caçando os conservadores, em que ele é vítima, juiz e investigador. E aí, como o STF é a instância mais superior, a quem tu pode recorrer mais? Digamos assim, juridicamente, a mais ninguém. Mas politicamente, você pode recorrer a cortes internacionais como forma de dar um efeito simbólico sobre aquele ato daquele juiz, que pode fortalecer uma condenação simbólica, que pode fortalecer movimentos políticos locais, certo? É um exemplo. Mas nesse caso, não. Nesse caso, estão querendo denunciar na Suprema Corte, muito provavelmente para ver se eles condenam lá e uma instância virtual STF possa pegar e dizer, olha, vamos condenar o presidente e tal, por omissão, tal, por genocídio. Agora existe o genocídio culposo, né? Porque existe o homicídio doloso e agora o genocídio culposo também. Você comete o genocídio porque você não fez. Isso é extremamente subjetivo, isso é complicadíssimo. É complicadíssimo, é inexistente. Porque se for para falar sobre genocídio, digamos assim, culposo, sem intenção, então a gente tem que
acabar com o PT, com o PSDB e tal, porque no Brasil morreram 50 mil pessoas todos os anos e a gente nunca viu ninguém fazendo uma política de segurança que visasse a acabar com isso, certo? Então, fora que não vamos esquecer, 2017, salvo engano, 2017, 2016, morreram 60 mil pessoas em cada um desses anos por pneumonia. Sim. Então, era um genocídio também. Culposos, veja que coisa. Então, para mim é uma discussão nonsense, mas que ela tem um significado político, certo? E o significado político que já se refletiu aqui, por exemplo, na decisão do STF em março, que deu poder para que governadores e prefeitos praticamente aplicassem medidas típicas de estado de sítio, certo? Porque no nosso ordenamento jurídico, eu não sou advogado, mas todo mundo que sabe disso, nosso ordenamento jurídico, a única possibilidade que você tem de aplicar medidas que contenham o direito de vida das pessoas, ou seja, restringir o espaço onde elas estão, né, dizer, você não pode sair do seu domicílio, a única possibilidade prevista na Constituição é que estado de sítio. E geralmente é um poder que se prevê que ele possa ser delegado para só o chefe do executivo, como uma forma de você controlar a ordem. Então, quando o STF decidiu lá que todo município podia fazer, é como se ele tivesse transformado cada prefeitinho do país num ditadorzinho, enquanto durar a pandemia, que pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, certo? E o efeito disso é que é um caos desordenado, porque você não tem um parâmetro claro de atuação para dizer, olha, se chegar nesse ponto, você pode bloquear as pessoas ou não pode. Se não chegar, você não pode. Cada um que vai inventar os seus critérios, certo? Então, e aí o efeito disso está sendo desordem, né? O efeito disso e terminou que no Brasil, no final das contas, a gente nem conseguiu resolver o problema da doença e também sofreu os efeitos econômicos dela, certo? Sim. Aí sempre vai ficar na discussão, mas seria muito pior, mas seria, né? Sempre vai ficar nessa discussão. Mas o fato é que quando o STF tomou aquela decisão, ele já, digamos assim, atrelou uma decisão jurídica de soberania nacional a uma decisão da OMS. Porque enquanto durar o estado de pandemia, quem é que vai definir que dura o estado de pandemia? A OMS, certo? Então, de alguma forma, os caras já começaram a matar a soberania brasileira ali. Já foi um dos efeitos da doença, certo? Agora, por exemplo, tem países que estão lidando com isso de maneira muito mais soberana, né? Por isso que eu estou dizendo dialética. Por exemplo, o Senegal mandou todo mundo se explodir e basicamente adotou lá o protocolo da cloroquina, que foi o que o Didier Raoult fez, né? O epidemiologista francês, virologista francês, adotou o protocolo e disse, não, a gente não vai fechar, feito outros países estão fechando, porque a gente não tem condição, um país pobre da África, tá? Não tem condição de regular tanta vida comunitária assim. A Índia também é a mesma coisa, então mandou a OMS, assim, a Índia fez isolamento, mas ao mesmo tempo adotou o protocolo da cloroquina nos estágios iniciais, mas, digamos assim, fez aquilo de maneira soberana, certo? Então, se viu que tomou orientações gerais, viu, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, acabou a discussão. Mas no Brasil não, no Brasil foi imposto isso pelo judiciário, certo? E esse tipo de efeito ainda está sendo provocado. Então, por um lado, vai ter exacerbamento nacionalismo, por outro, tem forças globalistas que estão aproveitando para, digamos assim, enfraquecer governos nacionais, certo? A gente também pode pensar, digamos assim, tanto de um lado nacionalista quanto de um lado mais de forças globais, num aumento maior do controle do Estado. Por quê? Porque isso que a gente falou, a população se sentiu autorizada a permitir intervenções do Estado e que são intervenções também de caráter muito preventivo. Então, é capaz de, por exemplo, imagina, daqui para frente surgir um Covid-20, certo? Esses vírus mutam o tempo todo, sejam eles feitos em laboratório ou não, mas pode surgir um Covid-20 daqui para 2 anos e as pessoas vão de novo autorizar que interrompa a atividade econômica, que cessem elas, que coisas do tipo monitoramento por telefone, né? Por exemplo, quais são os países que se livraram rápido da doença? Singapura, Taiwan. Taiwan não fez lockdown, mas Taiwan tinha um sistema de controle de infectados, salvo engano, que era muito mais draconiano do que qualquer outro, porque eles ligavam para o telefone de todo mundo, pegavam o telefone de todo mundo, ligavam o telefone de todo mundo para monitorar sintomas da população inteira. Sim. Então, fiquei inclusive aquela questão tem a questão parece que, se não me engano, o nome é georreferenciamento, né? Sim. Que aí o governo de São Paulo utilizou bastante, né? Aqui em Pernambuco também, exatamente, que aqui em Pernambuco, Recife, eu soube também que até o programa, ele só tinha assim, a distância dele
para você identificar alguém, por exemplo, na sua rua era de 15 metros, é algo absurdo. Eu moro numa rua pequena, por exemplo, que acho que 15 metros, não sei, aqui na frente da minha casa tem 10, sei lá, 10 metros de frente. Imagina o que é que você já vê o vizinho que tem. Então, o primeiro aspecto é pós-pandemia. Isso vai permanecer? Porque a gente não sabe, primeiro, o que a gente não sabe primeiro é exatamente o que foi coletado de informações durante esse tempo. E depois a gente não sabe como essas informações vão ser utilizadas e, assim, o tempo que isso vai ser utilizado. Por quanto tempo? Porque a gente pode não estar tendo acesso a isso, mas eles podem estar utilizando ainda georreferenciamento e usar para outras finalidades, né? Isso é algo que preocupa. Isso aí é bom lembrar que, digamos assim, um dos maiores mercados negros do mundo é o tráfico de informações, certo? Então não é só o gestor público que está com informação que pode ser vendida, utilizada e tal, é também a empresa que está contratada por eles, entendeu? Que pode fazer, que pode entrar num comércio ilegal com qualquer outra organização e vender aquela informação. E como você falou, entendeu? Essas pessoas não estão, digamos assim, entrando na justiça para dizer, olha, você não tem o direito de olhar onde eu estou, você não tem o direito, acabou-se, entendeu? Então, esse é um pressuposto básico e que as pessoas estão simplesmente pensando que não tem nenhum problema e tal, não sei o quê. Agora as pessoas pensam isso por quê? Porque boa parte delas se consideram irrelevantes o suficiente para achar que ninguém vai usar aquele dado para nada. Né? Mas é só você pensar se você tivesse um pouco mais de importância. Digamos que você é um advogado que está processando, ou advogada que está processando o prefeito da cidade, e o prefeito da cidade sabe se você, por exemplo, fez uma coisa errada, tem um amante, o prefeito sabe que você estava na casa de fulano tal hora e monitorou você e mostra que você estava na casa de fulano tal hora, e aí? Entendeu? Então, esse tipo de dado pode ser usado fora os dados de CPF, RG, né? Essas coisas que podem ser usadas para tráfico de informação mesmo. Então, é uma coisa séria, né? Não há dúvida sobre isso. Agora, quanto ao efeito político também, uma coisa que a gente tem que ver é uma espécie digamos assim, de consolidação de uma nova Guerra Fria, né? Então tá meio evidente que China e Estados Unidos se contrapuseram de maneira brutal, certo? Tá meio evidente também que os Estados Unidos perdeu muito mais do que a China. Então, de repente, o modelo chinês passou a ser atrativo, né? Então, aquele modelo desenvolvimentista, modelo comunista controlado, de economia controlada e tal, ele passa a ser mais atrativo, o que é interessante, não só a gente pensar para governos europeus, etc., Brasil, para o pessoal do STF e tal, mas até determinados governos nacionalistas também. Então, a Hungria de Orbán, do Viktor Orbán, teve alguma aproximação com eles, entendeu? Então, de repente, como eu falei aqui, quando você há, digamos assim, a disseminação do controle do Estado, isso pode ser usado por organismos globais, pode ser usado por forças locais que estão querendo controlar mais a vida dos cidadãos e dos indivíduos, entendeu? Então, é muito possível que isso se dissemine daqui para diante. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, casos como da Índia, casos como o do Senegal, Turquia, ignoraram várias ordens da OMS, várias organizações da OMS, e estão tendo um sucesso bastante, digamos, expressivo em relação a resultados do coronavírus. Seja com o uso da cloroquina, seja com o uso de outras medicações, seja com um tipo de isolamento que eles próprios vão desenvolver segundo as próprias necessidades. Né? Então, você pensar que, por exemplo, a Índia tem só de favela, ela tem 3 vezes o que o Brasil tem de população. E ela teve menos de 10 mil mortos até agora. Então, fez isolamento? Fez, mas fez a cloroquina também. O Senegal teve menos de 5 mil mortos. Então, o Senegal tem menos mortos do que Recife. É uma diferença gritante. Então, é algo que vai ter que ser estudado, né? É algo que vai ter que ser, digamos assim, e que vai servir com certeza de parâmetro de comparação. O próprio Nassim Taleb, que isso aqui é interessante, é que as pessoas nunca pensam em termos de bloco. Quem pensa em termos de bloco é burro. Mas, por exemplo, Nassim Taleb, que é um cara que dizia, olha, o lockdown rápido e fecha tudo muito rápido é útil, máscara é útil, mas ele dizia, cara, a OMS é uma porcaria. Ele falou, a OMS é uma farsa. Ele falou, nunca. Ele falou, se uma pandemia como essa prova alguma coisa, é que o âmbito local, o localismo deveria ter mais força. Ou seja, as cidades que simplesmente dizem, cidades italianas, elas não fecharam tudo, elas fecharam a entrada e saída. Isso aconteceu na própria Itália agora. Você fecha entrada e saída, tem poder para isso, a população fica lá meio protegida, você tenta regular para tentar regular a doença. Isso muito mais rápido do que uma instância central, seja ela global, seja ela mesmo nacional, pudesse decidir. Então, esse tipo de coisa, com certeza,
vai afetar. No caso do Brasil, é óbvio, né? O federalismo brasileiro, de alguma forma, ele já foi recalculado e refeito agora pelo STF. Né? Toda a discussão agora vai ser, digamos assim, em torno de como é que ele vai se dar daqui para frente, certo? Mas em termos de saúde, ele foi refeito por uma interpretação absolutamente arbitrária do STF. Com certeza. Eduardo, só mais uma questão que eu queria colocar, que você colocou rapidamente, citou a questão da economia, né? Tivemos aí, na verdade, a reformulação, talvez, de algumas relações de trabalho, né? Principalmente a questão do home office, né? Muito utilizado. Eu, por exemplo, como advogada, tive audiências online, algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer, sendo bem sincera. Para mim, a presença física ela sempre foi muito importante e não imaginei que fosse me deparar, por exemplo, de estar na minha casa fazendo audiência com o juiz na casa dele, o promotor na casa dele, as outras partes, testemunha, enfim, com um mecanismo todo diferente. Né? Isso eu observo que talvez muitas empresas tenham adotado, mas a gente tem também um outro lado, das pessoas que não conseguiram permanecer nos seus postos de trabalho, pessoas que estão hoje desempregadas, pessoas que estão tentando, de alguma forma, reagir a esse fechamento que a gente teve, a essa queda de todos nós, né? A gente vinha falando, né? Todo mundo perdeu reserva, se tinha, tá todo mundo numa situação bastante complicada. Isso a gente sabe que não só pessoalmente, mas aí a gente vai ter reflexos disso a nível local, a nível nacional, talvez a nível mundial. Como você percebe essa questão econômica, a repercussão dessa pandemia na economia? Bom, vamos lá. Tem uma repercussão em termos de microeconomia e macroeconomia, né? A gente pode pensar em termos de microeconomia nessa discussão de relações de trabalho e tal. Cara, isso mudou brutalmente para muita gente, certo? Então, digamos assim, o mercado mostrou uma capacidade muito forte de adaptação. Né? Todas as operações, foram milhares de empresas e milhões de operações transferidas para regime de trabalho remoto, para que as empresas pudessem não parar de funcionar. E uma parte desse pessoal, eles simplesmente viram que é bom fazer trabalho remoto, uma parte do mercado. Então, para que eu vou ficar gastando escritório, né? Um escritório chique, caríssimo, papapá, e eu submetendo o cara a trânsito, a transporte, metrô, essas coisas e tal, se eu já me acostumei, porque tem muitas empresas que viram isso, foram 3 meses e elas conseguiram superar vários dos preconceitos em torno de um regime de trabalho remoto. Do tipo, porque eu não consigo controlar a equipe e tal, papapá. Mas cultura organizacional, você vai desenvolvendo em muitos casos e você realmente consegue. Quem não se adapta, passa fora, passa régua. Então, isso também, por exemplo, pode ter muitos efeitos psicossociais para as pessoas também, algo que a gente não falou. As relações de trabalho mudaram num ponto para muita gente, para muitas empresas, em termos de fim do microgerenciamento. Então, a maioria das empresas começa a ficar pouco preocupada com o que você está fazendo no seu tempinho, naquela horinha, se você está fazendo aquele processinho corretinho em 1 minuto. E ela está dizendo, é resultado, cara, entrega o resultado. Tua meta é essa, entrega o resultado. Então, uma metodologia mais ágil de gestão. Então, isso aí tem impacto real mesmo e vai mudar do tipo que a gente tem notícia de empresas de engenharia que estão fazendo diversos contratos para descompressão, né? Eles pegam o escritório e reduzem para o escritório menor, porque as empresas não é só que elas estão demitindo, porque as grandes corporações não estão, elas estão muitas vezes estão englobando outras, mas elas estão fazendo o quê? Uma escala mista, né? Então o cara vai passar 3 dias por semana em home office e nunca vai estar todo mundo na empresa, certo? Apesar de estar todo mundo conectado o tempo inteiro. Então isso vai ter mudanças brutais. Agora, ao mesmo tempo, claro, tem atividades econômicas que nunca vão poder deixar de ser presenciais. Agora tem muita gente que vai ter que se adaptar. Por exemplo, restaurante, livraria, que não tiver mais serviço de entrega, eu acho que vai acabar. Não é que vai acabar porque a pandemia vai durar para sempre, mas é porque muita gente se adaptou também a esse meio agora, entendeu? Se o cara não vai mais trabalhar, por exemplo, na Faria Lima, se ele vai ficar em home office ou na Paulista, muitos deles não vão na Paulista, os restaurantes da Paulista vão começar a ter que entregar mais do que servir a comida lá, mesmo que a pandemia acabe, entendeu? Então, é muita gente, salvo engano, cerca de 60% dos trabalhadores que foram para home office devem continuar em home office. É algo assim, brutal, entendeu? A minha empresa... Inclusive na justiça mesmo. Eu vi o Tribunal de Justiça, acho que foi de algum estado do Sul, que já disse que mesmo que a questão das atividades presenciais elas retornem,
boa parte dos servidores vai permanecer em home office. É uma nova forma de... As pessoas podem até me dizer que, Eduardo, mas isso vai ter um efeito social perverso, porque as pessoas não convivem mais. Mas o convívio industrial é muito recente na história da humanidade também, né? As pessoas não conviviam industrialmente em grandes fábricas, grandes corporações há 100 anos atrás, entendeu? 100 anos, 200 anos atrás. Elas não conviviam, elas tinham comércios locais, se encontravam muito na rua, etc., no comércio e tal, mas não conviviam, não existe essa necessidade de socialização permanente do ser humano de estar lá enfurnado no escritório 8 horas por dia, certo? Eu acho que por esse aspecto eu consigo ver alguma coisa positiva nisso. Por exemplo, a minha empresa, em termos da sua capacidade de adaptação também, a minha empresa era sediada em São Paulo. Hoje ela só tem o CNPJ sediado em São Paulo. A gente quase faliu no início, voltou a crescer. A gente saiu de 5 pessoas, o startup de 5 pessoas para 12 agora, e tem funcionário em Minas Gerais, Piauí, entendeu? E a empresa funciona pela lógica de São Paulo. Mas o que é que tem de bom aí? Primeiro, meus clientes não querem mais, não fazem mais questão do escritório para eles fecharem o negócio. Ele fecha o negócio pela internet, entendeu? Eu organizo meu tempo de outra forma. Até trabalhei muito mais na crise, mas hoje consigo organizar meu tempo de outra forma. Vai ser assim daqui para frente. E economia, cara. Você não tem que comprar mais. Isso para a família também, né? Isso para digo, eu só vou ter... Você está mais junto da sua família, você está no seu ambiente, da sua casa, é maravilhoso. Esse ponto é bem, bem positivo. Todo ano eu comprava camisa social. Eu vou ficar com 2 camisas sociais só em casa aqui para o resto da minha vida, entendeu? Excelente. Para diminuir os gastos com gasolina, diminuir os gastos com roupas, com sapatos. Não, isso vai ter impacto muito provável na qualidade de vida de muita gente, tal, quando as coisas começarem a se ajustar mais e as maluquices diminuírem um pouco. Mas que eu acho que nesse ponto da microeconomia, digamos, das relações, vai. Óbvio que veio com outros problemas. Então tem negócio que vai ter que vai penar muito. Vão haver, já estão havendo, né? Fusões, aquisições, um negócio de academia, restaurante, são coisas que vão ter dificuldade. Outras tendências que podem se aprofundar, mesmo que ainda pareçam remotas. Mas existe um conceito em economia que chama indústria 4.0, que é exatamente as fábricas inteligentes, né? Que é com inteligência artificial, internet das coisas, automação de processos, robôs, essas coisas todas, elas vão se identificar muito daqui para frente. Muito mesmo. Então, por exemplo, já se fala num conceito de dark factory, né? Que são as fábricas escuras, que é a fábrica 100% robotizada, sem precisar de um ser humano. Então, vai ter muita gente que vai ver isso e vai pensar, olha, se a gente vai ter que lidar com riscos daqui para frente dessa medida, então pode ser que seja muito melhor eu ter uma fábrica com poucos funcionários, que precisa de pouca gente, do que eu realmente continuar investindo em pessoal. Então, a gente pode ter as tendências de pessoas ficarem desempregadas em relação a isso, tudo mais. Né? Outras coisas, pode ser que, por exemplo, tecnologias que a gente fala muito pouco no meio brasileiro conservador, que blockchain, que são tecnologias de integração, que são redes descentralizadas, em que as pessoas têm acesso ou têm a privacidade dos seus dados, que são criptografados. Você escolhe numa rede o que é que você compartilha, o que é que você não compartilha. Então, sistemas de saúde devem se integrar de uma maneira positiva daqui para frente. Estou vendo para esse lado positivo. Então, não faz sentido se você tem que lidar com doenças que quando eu vou no hospital, se eu for no hospital aqui no Hope, em Pernambuco, aí eu tenho lá um prontuário meu e aquilo não esteja conectado de uma maneira que eu possa ter liberdade com quem eu compartilho e eu possa mostrar para alguém no Sírio-Libanês se eu for para São Paulo, certo? Ou no Nordeste se eu for para São Paulo. Isso não faz sentido. Por quê? Porque se eu não tivesse esse tipo de acesso à informação, eu chego acidentado e ninguém disse qual é o meu histórico. Ou então eu estou com oxigenação afetada no cérebro e não sei dizer se eu sou cardíaco ou não, dou a informação errada para as pessoas lá naquela hora. Certo? Então, esse tipo de coisa deve se aprofundar em termos econômicos. Agora, o desenvolvimentismo vai pegar em muitos países do mundo. Em outros locais, agora, ao mesmo tempo, também pode ser que seja fugaz, porque liberaram muito dinheiro de uma vez para o enfrentamento da pandemia. Isso vai endividar demais os estados e não dá para viver com dívida eterna. Então, é muito provável que a gente esteja aí um período de recuperação. Né? Se fala que alguns países vão ser a recuperação em V. Caiu, subiu. Eu acho que no caso do Brasil é um dos que vai ser em U, né? Que é uma recuperação com a barriga mais longa. Deve cair, aí deve demorar um pouquinho e depois voltar a subir mais rápido, certo? Mas
Ao mesmo tempo, tem países que vão enfrentar isso com maior liberalização, muito provavelmente para compensar esse período de gastança. Tem outros países que também encontram impedimentos internos. Por exemplo, no caso brasileiro, de novo, o nosso glorioso e absoluto e muito útil STF proibiu que a gente baixasse salário de funcionário público, o que é um assinte, é um absurdo completo e total e absoluto que você tem uma crise dessas e que os custos dela não podem ser compartilhados, né? Porque ele definiu com a classe não pode ser afetada por um problema da sociedade inteira, né? Então, digamos assim, isso vai cobrar sua conta mais lá adiante, vai cobrar sua conta em mais impostos, vai cobrar sua conta em precarização de outros serviços que vão ter que ser compensados por esse lado, etc. Mas eu acho que, digamos assim, a primeira resposta do mundo vai ser uma resposta desenvolvimentista em muitos locais, mas logo ela vai seguir a liberalização. Por exemplo, no caso brasileiro, se tem esse problema aqui, me parece muito evidente que, por exemplo, propostas como a carteira verde e amarela devem andar mais rápido. Por quê? Dá um exemplo. Minha empresa, de novo. Por que é que eu, entre outros motivos, eu não falei por quê? Minha empresa presta serviço de publicidade. Eu tenho empresa hoje que presta serviço de publicidade, em que tudo se faz pelo computador, mas, entre outras razões, eu não falei porque a gente já tinha um regime de PJ. Então, se eu tivesse que lidar com acordo trabalhista e CLT agora, eu estava ferrado, cheio de dívida. Porque tivemos que demitir gente que não estava se adaptando, não estava produzindo direito e tal. E aí, para contratar, também foi muito mais rápido. Assim, num contrato, um PJ e tal, tem lá toda uma legislação que a gente usa para se proteger, né? Uma questão de o cara ganhar participação de sociedade, microparticipação de sociedade. Então, tem toda a discussão que se faz hoje em dia. Então, eu acho que isso aí vai se provar. Então, assim, de novo, o Taleb falou o seguinte, que essa crise ia submeter pessoas, países e empresas e elas iam, assim, no seu aspecto moral, fisiológico e econômico e político, elas iam acabar percebendo how fit you are, ou seja, o quão fit você é, o quanto frágil você é, ou seja, como você é capaz de se adaptar a uma situação de caos e prosperar com ela, certo? Então, como isso mostrou e deixou muito claro, é provável que haja uma pressão maior, por exemplo, no caso brasileiro, para que a gente liberalize certas relações. Enquanto em outros aspectos a gente não vai ter tanta liberdade por causa de digamos assim, instituições como o Supremo. Sim, perfeito. Eduardo, você teria mais alguma coisa para colocar? Estamos chegando aí a 1 hora, eu acho, de gravação. Todas as informações que você deu foram excelentes. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante e já começar a pensar também, né, nessa questão do tudo bem, enquanto o vírus está aí, a gente está se adaptando, tentando se adaptar aí, mas precisamos começar a pensar como as coisas vão ficar e irmos também nos adaptando a tudo isso. Acho que as informações que você traz, a perspectiva que você traz, acho bastante interessante. Queria saber se você tem mais alguma coisa para colocar para a gente, ou se... Não, tem só um dado interessante que eu esqueci de citar, mas sobre o impacto em gerações, para vocês terem uma ideia, o LinkedIn fez uma pesquisa com, parece que 1.000 e alguma coisa profissionais de São Paulo, e ele descobriu, 1.200, salvo engano, mas ele descobriu que entre os millennials, ou seja, quem nasceu em torno da década de 80, né, que está hoje com 30 anos, 28 anos, e para baixo disso, só 12% estava disposto a retornar, estava se sentindo seguro para retornar ao escritório. Enquanto em torno de 30% das outras faixas estava sendo seguro. Ou seja, paradoxalmente, os menos expostos ao problema da doença estão os mais apavorados. Tem razão. Então, é algo para a gente pensar, essas pessoas vão votar um dia, entendeu? Sim. Então para pensar o seguinte, a gente tem que ficar de olho nessa turma. Com certeza. Fiquei pensando agora, você colocando, e eu pensando, né, na geração aí da minha filha, pensando na geração dessas crianças que são submetidas, como você mesmo colocou, né, muito cedo, a toda uma gama de relações aí na internet, né, de redes sociais, de tudo isso que você colocou no começo, né, o quanto a pandemia impactou, e que esse pessoal, em algum momento, eles vão ter o poder de decidir mais coisas, e como é que eles vão decidir, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Será que eles vão abrir mão mais ainda dessa liberdade? Como será que eles vão conduzir tudo isso? Porque isso é preocupante, de fato. Né? Esperamos que todos, no final das contas, consigam crescer, principalmente espiritualmente, como você bem colocou,
né, que durante esse período da pandemia, né, que essa perspectiva, essa maior proximidade com a morte de uma forma mais geral, isso traga o crescimento espiritual, mas isso também possa possibilitar outros aspectos positivos na nossa vida, como eu coloquei na questão da convivência familiar mesmo, das novas relações de trabalho, se assim, né, as nossas instâncias de justiça superior, elas consigam compreender que isso é benéfico em alguma medida, né, e que todos, na verdade, possamos, de alguma forma, superar isso e de forma tranquila e boa. Um pontinho, Jamil, que é interessante sobre aquilo que a gente conversou rapidinho antes de gravar aqui. Mas, cara, vai trazer várias lições para muita gente. Algumas vão ser aprendidas, outras não, nesse período. Mas uma das coisas essenciais também, fora saber lidar com a morte, é que a gente tem que saber lidar com o risco, né? Lidar com o risco em todos os aspectos da vida da gente. Então, cara, você não ter poupança hoje, você realmente tem que pensar isso. Você não tem um dinheiro economizado hoje, você realmente tem que pensar se você não está cometendo um erro muito grande que pode te quebrar no meio, porque aconteceu essa pandemia, mas podia ser você ficar inválido, entendeu? Sim. Então, o brasileiro é um povo muito pouco previdente, muito pouco, entendeu? Então, em parte, isso se refletiu na forma como muita gente lidou com esse negócio. Então, de alguma forma, as pessoas vão ter que aprender, cara, os riscos existem e você tem que ter planos de contingência na sua vida pessoal, econômica e profissional para saber lidar com eles, né? Se você não souber, pode ser uma pandemia, pode ser qualquer outro desastre que vai acontecer na sua vida, você vai ficar quebrado no meio, quando você poderia simplesmente ter sido um pouco mais responsável. Perfeito, perfeito. Excelente recado, inclusive, Eduardo. Eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela forma como você se dispôs a falar um pouco sobre a sua experiência profissional, a falar também sobre a sua perspectiva. Eu agradeço muitíssimo, é uma honra para a confraria recebê-lo e espero que a gente sempre tenha mais coisas para conversar. Eu sei que a sua experiência é vasta. Sempre que precisar, pode me chamar que estamos aqui, tá bom? Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, meu caro. Boa noite a todo mundo que nos assistiu e vamos esperar que tudo isso passe da melhor forma. Boa noite, gente. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.